Senhores do júri, peço desculpa por iniciarmos este julgamento excepcional, mas hoje nós vamos analisar a nova personagem que vai entrar no caso Haluka. E eu quero fazer essa análise antes que saia o próximo vídeo da saga Haluka, justamente para que todos nós, ao analisarmos esse novo caso, tenhamos uma visão um pouquinho diferente, porque esse caso exige e até o final do vídeo vocês vão entender. Então, por favor, acompanhem o julgamento, senhores. Pessoal, o primeiro ponto que eu já quero abordar com vocês é que Haluka e Jean-L é uma coisa, Jean-L e Thaís é outra. Mesmo se tivesse um processo, seriam processos diferentes. Eu tô vendo que tem muita gente se confundindo, achando que vai tudo no mesmo processo. Não vai. Mesmo porque, ao que tudo indica, somente o Jean-L entrou com um processo contra o Haluka. Não se tem, até o momento, um processo do Haluka contra o Jean-L. Então, primeiro ponto, separem as coisas. Por exemplo, vamos supor, imaginar o cenário de que o Jean-L seja considerado culpado em relação a Thaís. Isso não interfere o caso do Jean-L com o Haluka. A mesma coisa é o inverso. O Jean-L seja culpado no caso do Haluka. Um exemplo, tá? Isso não interfere no caso da Thaís. São casos diferentes. Então estão entrando novos personagens com novos fatos. Então o primeiro ponto que eu quero estabelecer é isso. A condenação de uma coisa, se o Jean-L for culpado em uma coisa, inocente em outra, não interfere. São julgamentos diferentes. Bom, para não dizer que não tem ligação nenhuma, vamos a um exemplo. É um exemplo, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos supor que na defesa o Haluka consiga provar que ele sofreu assédio do Jean-L. Ele consiga provar. Ok. E aí, a Thaís depois, iniciando o processo, alega os mesmos fatos e consegue provar também que sofreu uma assédio do Jean-L. Nesse caso, aí sim a gente vai ter uma ligação entre os processos. Por mais que sejam processos diferentes, a gente tem aqui, no caso, uma prática reiterada pelo Jean-L, que é o que eles acusaram no último vídeo, né? Que é o modus operandi do Jean-L. É um modo de operação que ele faz. Então, se for constatado isso, aí sim os dois processos vão se combinar. Mas um outro caminho também seria o Haluka, porque até então a gente não tem ideia se o Haluka tá processando o Jean-L. O Haluka processa o Jean-L, um processo diferente, e a Thaís também processa o Jean-L. Vamos supor que o processo do Haluka saia primeiro e o Haluka prove que o Jean-L AC ele. E aí depois a Thaís também prova que ela foi AC pelo Jean-L. Mesma coisa, aí sim os processos vão se combinar. Mas por enquanto, o que a gente tem é um processo do Jean-L contra o Haluka por exposição de imagem, calúnia, injúria e difamação. Não é por assédio. Por isso que, em tese, os processos não vão se misturar. O Jean-L pode ter a sua imagem manchada, mesmo ele tendo praticado um crime, supostamente. A mesma coisa é o Haluka, ele pode processar pessoas que foram realmente transfóbicas com ele, mesmo ele tendo praticado supostamente algumas condutas delituosas, para dizer assim, né? Postar conversas privadas, essas coisas. O fato de alguém já ter cometido alguma conduta ilícita não impede dela procurar a justiça, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Agora a gente vai para a análise de fato da questão da Thaís. Bom, pra quem não sabe, a Thaís é a pessoa que supostamente ficou com o Jean-L e que foi a pessoa com que o Jean-L foi se vangloriar lá na primeira call que o Haluka fez. Aqui a gente já tem um primeiro ponto que é um pouco delicado. É um fato de que esse caso só estourou, ao caso da Thaís, porque o Jean-L estava espalhando essa conversa. Então, aqui já é uma conduta totalmente errada do Jean-L. Se a mina queria ou não, se a mina praticou ou não essa conduta, sair espalhando como troféu foi exposto no primeiro vídeo, o Jean-L fez. Isso é um fato que a gente já tem que colocar na cabeça. Esse caso do Haluka não tem santo. Não tem uma pessoa que é totalmente honesta aqui, tá bom? Esse é um primeiro ponto pra gente já colocar na cabeça. Um segundo ponto. Eu não sei quem foi que disse primeiramente o nome da Thaís, tá? Só falavam que era uma TikTok e uma TikTok. Eu vi o Ramsés citar esse nome primeiro, mas eu não sei quem citou. Realmente, pelo menos assim, em questão de vídeo, não foi o Haluka. Nem no seu primeiro vídeo e nem nos dois vídeos respostas. Eu vi o nome ser falado pela primeira vez pelo Ramsés. Inclusive, se foi o Ramsés que espalhou o nome, assim, divulgou o nome, paia pra caramba. Não é legal. Mas, internamente, a gente sabe que o Haluka era quem tava espalhando. Por exemplo, falou pro Ramsés quem era a pessoa, falou pra Ju e pra Gabs também o nome da pessoa. Então, assim, mas tudo começou com o Jean-L espalhando a fofoca. De que se vangloriando, que ele pegou a mina lá e tal. Então, não é uma conduta legal. E aqui que entra um ponto que eu quero entrar pra vocês. Essa menina, ela até o momento, ela não se posicionou. A gente viu o posicionamento do Jean-L,
L, a gente viu o posicionamento do Haluka. E esse é um ponto que eu quero que todos vocês parem e pensem antes de sair os próximos vídeos, porque da mesma forma que todos nós esperamos a resposta do Jean, a gente tem que esperar também essa menina se manifestar, ou pelo empresário dela, que parece que é isso que vai acontecer. Porque o que temos até o momento é, de um lado, o Jean L, né, expondo, falando que tinha pegado essa menina, e também o Jean L, o Tio Jin, o Stoltz, falando que tinha provas de que essa menina ficou com o Jean livremente, não teve acesso, tá? É isso que a gente tem, tudo por parte do Jean. A parte dessa menina, que vai ser representada pelo empresário dela, a gente não tem qualquer informação, a gente vai descobrir agora. Então é esse um ponto que a gente tem que ter calma. Da mesma forma que nós deixamos o Jean falar, a gente tem que deixar essa menina falar. Não envolve o sentimento que a gente tem em relação ao Haluka com essa menina agora, tá bom? Igual a gente viu no início, são casos diferentes que merecem atenções diferentes. Ainda sobre esse ponto de provas e tudo, assim, não é legal, não foi legal. Tio Jin, e o que eu tô mandando pra você, Tio Jin, você falou, tinha provas para espalhar a notícia de que essa menina iria acusar o Jean L, mas era falso, e que você atestava que viu as provas de que o Jean L não cometeu o crime de assédio. Tio Jin, você na live que fez com o empresário dela, você mudou de versão e já falou que não sabia exatamente das provas. Você viu uma outra mensagem que parecia. Mas no seu Twitter, você deu a entender de forma categórica de que viu as provas, o Jean L não cometeu assédio. Então assim, cara, eu não sei se o Jean L é seu amigo ou não, tal, mas toma cuidado porque você, de certa forma, teve a sua intimidade exposta e você tá fazendo a mesma coisa expondo essa garota. Vamos supor que essa garota tenha provas de que ela sofreu assédio. Na verdade, em questão de ter provas, o próximo tópico vai ser isso, sobre a necessidade ou não de ter provas de quem sofre assédio, tá? Mas, então, tome cuidado, porque isso não é legal. Porque vamos supor que essa menina realmente sofreu uma violência. Se você não recebeu as informações e não sabia exatamente qual que é a situação, você espalhar ela não sofreu a violência é um caso grave. É diferente do caso do Haluka, que ele mesmo produziu os vídeos. Esse caso, você só tinha, creio eu, somente o lado do Jean. Você espalhar de que a pessoa não sofreu uma violência com base em só um ponto é um caso complicado. Mas vamos agora analisar as questões jurídicas sobre essa questão de assédio. Então vamos lá, pessoal. Crime de assédio, crime de estupro, esse tipo de crime, a palavra da vítima é um dos pontos mais importantes. Por quê? Porque são crimes praticados longe da sociedade. Um furto, alguém pode ver, porque é praticado geralmente em público. Um roubo, um assalto, um homicídio, todo esse tipo de crimes são crimes que acontecem no meio de muitas pessoas. Quando a gente parte para crimes sexuais, aí não, aí já se tem realmente um tipo de crime onde é praticado longe das pessoas, uma pessoa no beco à noite. Então por isso se tem uma prática de que a palavra da vítima que sofreu, e aqui seja homem, seja mulher, seja trans, seja o que for, a palavra de quem sofreu não é só porque é mulher, é a palavra de quem sofreu, ela é muito mais forte. Claro, nos crimes de estupro geralmente se pede a perícia do violentador na pessoa, mas a Sé, por exemplo, não tem onde fazer perícia. Geralmente, então, nesse tipo de crime, a palavra da vítima é um pouco mais forte, para não dizer muito mais forte. Principalmente por esse ponto de que esse tipo de crime ele é praticado justamente longe dos olhos públicos. Não tem como ter uma testemunha, não deixa vestígio. Por isso que esse tipo de crime, a palavra da vítima é tão forte. E agora vamos ao caso dessa menina. O que a prática nos diz, pessoal? A prática nos diz que a maioria dos casos de denúncia desse tipo de crime é denúncia falsa. São pessoas para causar vingança que fazem esse tipo de denúncia. São pessoas que querem causar algum tipo de intriga. Isso é a maioria. Entretanto, isso não significa que vocês devem desacreditar de todo tipo de denúncia sobre esse tipo de crime. Por quê? O que acontece é que o que mais tem esse tipo de crime, mas as pessoas que realmente o sofrem ficam com vergonha, ficam com receio e não dão publicidade. Não vão denunciar, não vão na mídia, não fazem nada. Elas ficam caladas. E aqui agora, novamente, eu devo voltar ao início do vídeo em que eu falei pra vocês de que a gente não ia conhecer quem era essa menina até o Haluka expor ela para alguns influencers e depois esses influencers gravarem vídeos dizendo o nome dela. Então isso aqui já é o primeiro alerta de que ela fez uma conduta que geralmente as mulheres fazem quando sofrem esse tipo de crime, que é se manter calada para não reviver os traumas, tá? Eu não tô dizendo que o Jean L possa ter cometido isso. Eu tô dizendo para vocês que a gente tem que ter calma, porque essa menina, ela não tá querendo view, ela não tá querendo aparecer, tanto que ela não apareceu. Esse caso da menina só bombou por tudo isso. Inicialmente, pelo Jean ficar expondo
expondo ela conversando com outras pessoas como troféu. Então, o que eu quero pedir para vocês quando sair esse próximo vídeo é que fechem a cabeça em relação a Jeanelle e Raluca. Jeanelle e Raluca já passou, o Raluca apresentou as provas que tinha, vai apresentar as outras no tribunal, não sei, enfim. Agora a gente entra em Jeanelle e Thaís. No meu ponto de vista, isso não deveria ser resolvido de forma pública, mas uma vez que o Jeanelle estava espalhando o nome dela nos grupos e depois o nome dela se tornou público, eles têm todo o direito de se defender publicamente, da mesma forma que o Jean fez. Então eu gostaria de pedir para vocês, para que quando sair esse vídeo, vejam de mente aberta, tenham consciência de que essa menina, ela não tá querendo ganhar hype. Quando aconteceu a situação, ela se manteve calada e ela só tá vindo se defender agora, por meio do seu representante, por causa disso. Tanto que, quando lá, de novo, não é pegando seu pé, tio Jim, mas quando saiu a notícia de que ela iria se posicionar e que era mentira, foi alegado, inclusive, de que tinha uma cláusula contratual de que ela não poderia se envolver em polêmicas. E por isso que ela iria alegar o suposto assédio que sofreu do Jean. E aí o próprio empresário veio desmentir e falou, olha, não existe cláusula nenhuma disso. Então assim, a gente já começa de um ponto de que quando tentaram tirar a história da menina de conversa, alegaram um ponto falso. O Raluca cometeu esse tipo de conduta e talvez a galera próximo de Jeanelle possa estar cometendo, sendo influenciado ou não, mas é um alerta que eu quero dar para todo mundo, até mesmo pro tio Jim. Não coloque a sua raiva em relação ao que o Raluca possa ter cometido com você, dispor suas conversas, sua vida íntima, com essa menina. São casos diferentes, tá bom? Pessoal, o vídeo é isso, mas agora vamos pro nosso recado que vocês vão gostar. Galera, a gente conseguiu bater a meta de 50 inscritos e como comemoração, a partir de hoje eu vou deixar por 3 dias no Instagram uma aba aberta para vocês mandarem perguntas jurídicas. Aí a gente vai responder isso em live, na roxinha, aqui também tá mostrando o link para vocês acessarem e acompanhar a gente lá. Inclusive a gente faz react, tá? Acompanha a gente, faz react, vamos conversar, bater uma ideia. É isso aí então, pessoal. Encerro o julgamento.